Olá, seja muito bem-vindo ao Seu Emprego e hoje a gente vai falar sobre o campo profissional, a área do design. Quem está aqui com a gente, que vai ajudar a gente um pouquinho a descobrir sobre esse campo, essa profissão, é o Lucas Matias, que é designer visual. Lucas, seja muito bem-vindo. Lucas, a primeira pergunta vai muito até no campo que você trabalha, né? Você é designer visual, a gente está muito acostumado a falar designer gráfico, né? Existe diferença quando a gente pensa designer gráfico, visual, a área do designer, tudo está junto ali, como que funciona? Então, a área de design é uma área bem vasta, né? A gente tem algumas especialidades dentro dela. O design gráfico, ele acaba sendo uma especialidade muito específico, né? As pessoas encaram muito especificamente com a parte gráfica, né? De impressão, de revista, de jornais e por aí vai. Conforme o mundo foi mudando, evoluindo, né, os designers também precisaram ter essa evolução, né? Então, hoje eu uso o design visual como mostrando uma maneira mais ampla de abranger a minha profissão, né? O design, ele tem hoje várias especificidades, né? Tem o design de serviços, o UX design, que a gente fala muito hoje, que é o de experiência de usuário, o design de interface. O visual design, ele me permite aí andar por esses campos, né, sem estar preso especificamente à minha formação, que seria de design gráfico, né? Lucas, foi legal você ter tocado nesse ponto da sua formação, né, que é designer gráfico. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quem quer seguir nessa área tem que buscar essa formação de designer gráfico? Quais formações ele tem que procurar? Cursos técnicos, graduação? Legal. A minha formação, aliás, não é especificamente de design gráfico, né? Antes de trabalhar nessa área de comunicação, eu trabalhava com tornearia mecânica, que não tem nada a ver, mas é legal porque o designer, ele acaba tendo que ter um repertório muito grande de informação, porque você não sabe o cliente que você vai atender em seguida. Quando eu resolvi ir para a área de criatividade, de comunicação, eu ainda não conhecia o design gráfico, então o primeiro curso que eu fiz foi o técnico de publicidade e propaganda, tá? Posteriormente eu comecei a trabalhar na área, trabalhei alguns anos em jornais regionais, né, na parte de diagramação. Depois eu fui para a agência de propaganda e lá eu fui fazer a minha formação acadêmica, que primeiro foi em publicidade mais uma vez, depois eu fiz a especialização em design gráfico e depois eu fiz marketing, né, que são áreas que estão muito correlatas ali. Então a formação do design gráfico ou do design visual, qualquer área de design, ela é bem ampla, né? Então a gente tem um período aí, eu estou com 20 anos, 22 anos na área, então eu tive um período aí que eu falo de expansão de conhecimento, pegando um pouco de todas as áreas do design e depois de 10, 12 anos ali eu comecei a filtrar aí através da pós-graduação, focar mais na área de design gráfico e design visual, que é onde me interessava. Então, quando a gente fala em formação de design gráfico, a gente tem muitas possibilidades para se dar o início. A gente tem muito ainda no Brasil, pela profissão não ser uma profissão reconhecida, né? Então você tem muito o profissional autodidata. Eu fui durante muito tempo autodidata. Ou seja, né? Aquele que vai aprendendo ali, né? mexendo no computador. Exatamente. E hoje com as formações online, os cursos online, a gente tem uma expansão das possibilidades assim, infinitas, né? Aqui, por exemplo, na região de São José dos Campos, a gente tem uma faculdade só em São José, de design gráfico especificamente, e outra em Lorena, né? Só que a gente tem a possibilidade de estar aí dentro de um rádio de TV, de publicidade e propaganda, de alguma coisa relacionada à criação e audiovisual, e depois ir fazendo essa especialização através de cursos online ou cursos fora daqui, né? Lucas, surgiu até uma dúvida. Então, no campo, quando a gente pensa na graduação, você tem cursos específicos, seja design gráfico, design visual e outros tipos? Sim, exatamente. A gente tem a formação de design gráfico aqui no Brasil, existem faculdades federais de design gráfico muito bem conceituadas, algumas faculdades privadas também bem conceituadas, e a gente tem formações mais amplas como publicidade, rádio e TV, que eu já comentei, que também acabam tendo disciplinas dentro do curso voltadas ao design gráfico e ao design visual. Agora, até para ajudar quem está em casa, na graduação, quais áreas ou quais matérias, disciplinas o aluno vai estudar?
Então, a gente tem, né, o básico, né, que é quando a gente começa, que é a história do design, história da arte, a gente tem muito atrelado ao visual, né, mas a gente também tem ergonomia, a gente tem tipografia, que é o que a gente costuma falar comumente de fonte, né, aquela fonte do computador. Então, existe uma disciplina de uso de fonte, a outra de construção de tipografia. Você vai ter as matérias mais técnicas de computação gráfica, né, principalmente a suíte que mais se usa no mercado, que é a suíte Adobe, então que domina o mercado, então você tem essa formação de computação gráfica. Vai ter aula de interface gráfica, de interação, então depende muito do curso, mas basicamente tudo que tem a ver com o visual, né, e um pouco com a arquitetura visual, que é de como construir alguma coisa visual, né, seja um cenário, seja uma capa de revista, vai estar inserida dentro desse curso, né, e também muita parte de história, de conhecer, porque o design está, antes de mais nada, relacionado à comunicação. Então, se a gente não tiver um pouco de sociologia, de filosofia, a gente não faz design. A gente faz ali por cima, mas para realmente... Conhecer, né, o outro. Exato. E pensando que a comunicação ela vai influenciar na cultura da sociedade, a gente precisa estar muito alinhado, porque a gente acaba sendo responsável quando a gente tem produtos de design que vai interagir com as pessoas em algum momento, né? Agora, ainda falando da sua experiência profissional, você começou ali com cursos técnicos. Você acha importante o aluno fazer um curso técnico preparatório para aí sim ir para o curso de graduação? Eu sou muito a favor do curso técnico nas áreas onde ele é possível, porque eu acho que você já filtra um pouco de erro na hora de escolher a profissão, né? Você tem ali um curso técnico, você consegue ser o menor aprendiz, também, né? Um estagiário, e você vê se é realmente aquilo, né? Então, eu acho que o curso técnico ele é fundamental. Eu acho que a minha formação, primeiro no técnico e tecnólogo, foi muito importante para eu começar a entender como eu iria filtrar dentro dessa área para onde eu queria realmente rumar. Isso mudou muitas vezes, até pelo curso técnico. Então, tem um curso ali, outro ali, você fala, isso eu experimentei, mas não gostei. Então, eu acho que essa formação continuada, né, o técnico, depois a universidade, depois as pós-graduações e mestrados e por aí vai, ela ajuda muito a você alinhar a sua carreira para que ela também não seja só uma carreira profissional, né? Porque a gente tem que entender que o trabalho faz parte da nossa vida. Então, ele tem que fazer sentido e tem que fazer um pouco de lógica com o seu perfil de vida, né? Então, eu acho muito importante. Aproveitando que você falou de perfil, para você, qual deve ser o perfil do profissional na área? Eu acho que só tem uma coisa que o designer precisa ser, né? Que tem que ser comum em qualquer designer, a curiosidade. Tá? O resto, eu costumo falar, eu também dou aula em faculdade, então eu costumo falar para os meus alunos, o resto a gente conserta, a gente arruma, a gente pode direcionar. Agora, o profissional de comunicação como um todo e o designer especificamente, se ele não for curioso, ele não vai adiante, né? Porque o design e a comunicação, eles mudam dia a dia. Então, se a gente achar, eu vou fazer faculdade e depois estou de boa, não vai rolar. Então, a curiosidade, essa coisa com estudo progressivo, de ter curiosidade sobre as coisas, sobre como o mundo se comporta, ela é essencial para o designer, seja qualquer área do design. Senão, ele não consegue progredir na área. E agora, a curiosidade está muito ligada também à criatividade, né? Sim. E é uma área que precisa muito. Como desenvolver esse lado? É possível? Como que é possível também trabalhar isso no curso, na graduação, ou até mesmo de maneira profissional, autônoma em casa? Claro. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender sobre criatividade é que todo mundo é criativo por natureza, né? O ser humano é um animal criativo. A gente nasce com a capacidade de compreender um problema e criar novas soluções ou alterar soluções existentes para solucionar aquele problema. E a criatividade nada mais é do que isso, né? A gente tem essa ligação cultural muito com a criatividade, é o músico, é o pintor, é o cara que compõe, o poeta, mas no dia a dia a gente tem a necessidade de ser criativo em todos os momentos, né? A gente está passando por um momento, né, um momento de pandemia, onde a criatividade está fazendo o comércio continuar, as pessoas continuarem a trabalhar, continuar se falando. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todos nós somos criativos. Não existe, eu não sou criativo. Não existe isso. Só que, infelizmente, por N questões sociais, a gente é podado dessa criatividade conforme vai a progressão educacional nossa. A gente vai definindo para um lado ou outro. Então, existem exercícios, existem teorias, algumas eu gosto, outras não, mas que ajudam a que você resgate esse potencial criativo e o pensamento divergente, que a gente fala que é a principal coisa do criativo, né? Toda vez que você vê uma coisa, você não se contentar com aquilo, mas tentar achar outra solução, outra maneira de fazer. Então, esse é o maior segredo,
para ser criativo. E até para desmistificar, né? Ou seja, até para você ser criativo, você tem que estudar. Por exemplo, se você estuda, você tem noção de cores, igual você falou, fontes diferentes, e tudo isso ajuda você a compor um trabalho melhor, né? Exatamente. A gente fala que os designers, eles começam em certo momento da carreira do estudo ficar meio bitolado, assim, né? Eu lembro muito que eu tenho uma passagem com a minha mãe, minha família é de Minas, eu estava saindo com ela lá em Minas, olhei para o céu, nossa, que céu 100% cian, 10% magenta. E a minha mãe olhou para mim, o quê? E assim, é uma coisa que se a gente começa a criar essas fórmulas prontas, a gente deixa de ser criativo. A gente não deixa de ser designer, mas a gente começa a limitar o nosso trabalho, né? Então, o conhecer, o ser curioso, alimentar essa criatividade, procurar novas ferramentas de desenho. Às vezes, eu não sou muito bom em desenho à mão livre, mas mesmo assim, eu tentar fazer um desenho sketch, tentar fazer alguma dinâmica que vai me tirar da minha zona de conforto, é a melhor coisa para ajudar que essa criatividade seja sempre renovada. Agora, falando de mercado de trabalho, né, onde o profissional pode atuar? Então, assim como a formação é muito grande, as possibilidades para o profissional de design são imensas também, né? Eu, por exemplo, na minha carreira eu trabalhei em jornal, em revista, em agência de publicidade. Hoje eu trabalho dentro de um departamento de marketing, dou aula, também faço algumas coisas com o meu próprio estúdio, já trabalhei com produção de conteúdo. Então, assim, todos os lugares onde a gente imagina que precisa de uma organização visual, o designer pode estar. Né? Então, e às vezes não só visual, né? Algumas técnicas do design, por exemplo, como o design thinking, elas vão ajudar na organização de processos como um todo, não só na parte visual. Então, é uma área muito ampla, né? Fora do Brasil, a gente tem uma concepção meio diferente do design, né? Então, empresas grandes, né, tem sempre um profissional de design ligado aos boards de diretoria, que é o cara onde ele vai ajudar a direcionar aquele fluxo para a inovação. Aqui no Brasil, a gente muitas vezes fica mais restrito às áreas de criação e à área de comunicação. Você vê muitos designers trabalhando, principalmente gráfico e visual, com visual merchandising, ou com design gráfico, ou com identidade visual, e coisas mais voltadas ao visual. Mas a gente está vendo uma mudança com isso, até com o crescimento do UX Design, que é hoje a profissão que tem mais vagas, né, no LinkedIn, né, que é um site de procura de emprego. Se você achar lá, você vai ver milhões e milhões de vagas de UX Design sem ser preenchidas, que é uma área que cresce muito todos os anos. É legal você citar isso, que eu ia te perguntar justamente isso, qual a área mais cresce? Você pode dizer para a gente, para quem está em casa também, o que é essa área UX Design? O UX Design é a área, com certeza, do design que mais cresce, né? E ela vai falar da experiência do usuário, né? Na verdade, ele vai usar as técnicas de design, de organização de informação, para tentar mapear como o usuário de um site, ou o usuário de um aplicativo, ou mesmo o usuário de uma loja, de um ambiente, como ele se comporta e fazer melhorias nesse ambiente, né, para que ele tenha uma melhor experiência e queira voltar e queira consumir novamente ali, né? Então, por isso que ela cresce tanto, né? Hoje em dia, os pontos de contato que a gente tem de uma marca são imensos e inúmeros, né? Então, a gente precisa, o UX Design, ele vai trabalhar mapeando cada um desses pontos e ver como que ele trabalha em conjunto para gerar uma melhor experiência, ou seja, uma melhor relação de quem está utilizando aquele ambiente ou aquele aplicativo com esse produto, né? Agora, é uma profissão que, quando a gente pensa em mercado de trabalho, está mais ligado a capitais ou não? Se a gente pensar até na nossa região, tem oportunidade? Sim. A gente tinha uma ligação do design muito com as capitais há 10 anos atrás, né? Hoje em dia isso tem uma quebra, né? Com o advento da internet, eu falo que o mundo não tem mais fronteiras, né? Então eu tenho colegas de trabalho que são de São José, do Vale do Paraíba e trabalham aqui. Eu tenho colegas de São Paulo que estão lá e trabalham aqui. E eu tenho colegas daqui que trabalham para empresas na França, até na Índia, né? Então a gente não tem mais essa fronteira, né? A fronteira passa mais uma vez a ser a curiosidade, né? Se você procurar, se você tiver se colocar na internet, colocar seu portfólio à disposição, né? E aí a gente tem sempre, dependendo do que você quiser, atrelado aí com a ideia de uma outra língua, da língua inglesa, que é a língua mundial. A partir do momento que você se encaixa esses padrões, o mundo está aberto para você. E o que é preciso para você ter um portfólio bom, que você considera, pô, esse profissional tem um trabalho legal?
A gente tem algumas coisas, né? Eu destacaria, assim, a primeira delas, tempo, né? Eu vejo muita gente sair da faculdade hoje, eu quero botar meu portfólio no ar e vou querer um emprego de 10 mil reais. Não vai acontecer, né? É uma área muito competitiva. Então, assim, eu percebo que as coisas de 10 anos atrás do meu portfólio, por exemplo, não estão mais no meu portfólio, né? Às vezes eu tenho até vergonha de mostrar, porque é uma evolução contínua. Quando você está falando de comunicação, o domínio das cores, da tipografia, dessa experiência do usuário com as coisas, você vai vendo que como a cultura muda, o seu portfólio precisa mudar também. Então, eu falo que o portfólio, ele mostra a cereja do bolo, as suas melhores coisas, mas a gente precisa entender que mesmo que eu tenha uma peça de design premiada hoje, amanhã ela vai ser obsoleta. Então, eu acho que a grande importância do seu portfólio é ele ser variado e constantemente atualizado em relação às coisas que estão acontecendo. Agora, é uma profissão também muito atrelada aí à tecnologia, né? Sempre com aplicativos ou softwares de última geração. Como que vocês, ou o profissional, no caso, tem que lidar com essa evolução tecnológica? É uma atualização constante, assim, eu falo que a gente precisa muito, pelo menos aqueles pacotes principais, né, que estão no mercado, a gente está sempre na crista da onda, assim mesmo, de olho em tudo que está acontecendo, porque amanhã ou outro lança-se uma ferramenta nova, que às vezes a gente fala assim, não, mas uma ferramenta nova, mais uma ferramenta para quê? E pode ser que ela domine o mercado, né? Eu tenho uma experiência de uns 12 anos atrás que trocou um dos principais softwares, foi substituído, né? E o pessoal que trabalhava comigo falava, não, eu vou ficar nesse aqui mesmo, esse aqui eu já sei mexer, que é um software de diagramação. E eu fui, aprendi o novo, tal, saí da empresa. Quando o cliente internacional dessa empresa exigiu o uso daquele software, eles me chamaram de volta para poder treinar a equipe em qual eu trabalhava, porque eles ficaram obsoletos. Então, assim, eu, por exemplo, eu não gosto muito de tecnologia, assim, sabe, no meu dia a dia, assim, uso o celular porque precisa, o computador porque precisa, mas não é lazer, eu nunca tive videogame, nunca tive essa ligação, assim. Então, eu me obrigo a estar ligado com a tecnologia para que eu possa me atualizar constantemente. E muda todo dia, né? Quando você pega o design, então, que vai trabalhar com rede social, é uma rede social nova a cada 2, 3 meses, algumas vão para frente, outras não, mas a gente tem a obrigação de ter o domínio disso para conseguir fazer o nosso material chegar onde precisa. Eu acredito que até essa mudança, essa evolução toda é um desafio da profissão, né? E falando nisso, quais outros desafios você colocaria aí para a profissão de designer? A gente tem um desafio, acho que é principal do design aqui na região, principalmente, mas também no Brasil como um todo, que é o reconhecimento, né? Existe uma incompreensão ainda da função do designer dentro das maiorias das regiões do Brasil, assim. A gente confunde muito o design com a publicidade e propaganda, então isso atrapalha um pouco a gente. Então, o grande desafio da profissão design hoje é ser reconhecida, não só da maneira que as pessoas entendam o que um design faz, mas reconhecida também como profissão, né? Para que você possa criar mecanismos de incentivo dos profissionais. Então, eu acho que essa parte do reconhecimento como profissão e o reconhecimento das pessoas, a compreensão do design é o grande desafio. E do profissional é esse desafio diário de se manter atualizado, que está cada dia mais difícil, né? Cada dia mais difícil. E Lucas, para a gente fechar, qual dica que você dá para quem está em casa e está pensando, poxa, gostei dessa profissão, quero seguir nessa área? Eu acho que o principal é pesquisar conhecimento, né? Então, como eu falei para você no começo, a gente tem muitos cursos online hoje. Então, assim, tem muitos sites muito interessantes que tem cursos legais. Então, o meu conselho é assim, não tentem fazer como a gente fazia antes, que era baixar o software e ir fuçando e achar que está fazendo design. Inverte um pouco esses papéis, né? Entra na internet, procura os profissionais, né? Eu sempre estou nas redes sociais, sempre estou ajudando muito quem está entrando. Por onde eu posso começar? E aí a gente sempre vai perguntar qual área do design que você quer. Não sei, é mais ampla, então indica o curso X, o curso outro. Então, esses cursos online ajudam muito a que você possa compreender. E a outra, né, eu acho que o network é muito importante para qualquer área, né? Então, conheça os profissionais de design que estão no seu entorno, procure, né? Coloca lá, Design Gráfico São José na internet, você vai achar um monte de gente legal. Os designers costumam fazer muito grupos de estudo, encontros,
livros, assim, comece a ir nisso, mesmo não sendo profissional, para que você comece a respirar esse universo, né? E comece a entender realmente o que o designer faz e quais são suas possibilidades. Isso eu acho que já vai dar uma linha bem grande do que você tem que fazer para estar na área. Lucas, muito obrigado, viu, pela entrevista. E o Seu Emprego fica por aqui. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.